todos, mais uma vez. Reitero o agradecimento, o agradecimento pela vossa presença, pelo vosso entusiasmo, por aqueles que estão aqui presentes, seja física, seja de forma telemática, e vamos dar início ao pórtico, àquilo que nós chamamos pórtico de saída. O pórtico de saída vai ser constituído da seguinte forma. Cabe-me a mim fazer uma intervenção a que demos o título Desafios para a Pastoral, como operacionalizar a utopia a partir dos crentes e ou comunidades, e é isto, segue-se uma intervenção de três eh, pessoas que estão aqui presentes, o Dr. Rui Alberto sobre a dinâmica das Jornadas Mundiais da Juventude e a Pastoral de Jovens, ou Pastoral Juvenil, a doutora Rita Veiga sobre a rede Cuidar da Casa Comum, a doutora Teresa Paiva Conceiro sobre a Fundação Gonçalo da Silva. Também Silveira. Silveira, peço imensa desculpa. Isto é uma técnica pedagógica para perceber se estamos atentos ou não. Se eu estava atenta. Peço desculpa, sinceramente. Também estava anunciada a doutora Filipa Almeida para nos falar sobre a economia de Francisco, mas por razões pessoais de última hora não pôde estar presente. Vamos então começar pelos desafios para a pastoral numa igreja global, ou seja, como operacionalizar a utopia a partir dos crentes e das comunidades. Claro que ao falar de desafios pastorais, vem logo à nossa mente a questão da sinodalidade, que é seguramente o grande desafio que temos nas nossas comunidades nos próximos tempos. Temos hoje, e estou convencido que vamos ter nas próximas décadas. Mas eu gostava de ir um pouco mais atrás, ver onde sonharam as utopias que hoje se parecem querer concretizar. Quando Francisco diz que o caminho da sinodalidade é o caminho que Deus espera da Igreja do terceiro milénio e o apresenta como o seu foco de ação para toda a Igreja, falo no discurso de comemoração dos 50 anos da instituição do Sínodo dos Bispos, que foi realizado pelo Papa Paulo VI, e acrescenta: a sinodalidade é a dimensão constitutiva da Igreja. Eu vou repetir. A sinodalidade é a dimensão constitutiva da Igreja. De modo que aquilo que o Senhor nos pede, em certo sentido, já está tudo contido na palavra sínodo. É verdade. Mas esta utopia começou a ser sonhada com os papas do concílio, João XXIII e Paulo VI, que, a meu ver, e esta é uma convicção pessoal e é uma perspectiva, ou melhor, é a perspectiva a partir do qual eu vejo o Papa Francisco, ele teve a capacidade de fazer ressurgir na Igreja e no mundo o entusiasmo que então se vivia. Eu vejo muito o paralelo entre os relatos que eu não vivi durante a realização do Concílio Ecuménico Vaticano II, os relatos que se ouvia de entusiasmo, de abertura, de ânimo, e aquilo que hoje estamos a viver entre os membros da comunidade eclesial e o mundo e a atração que os mídias têm sobre este fenómeno. Por isso, o Segundo Concílio Vaticano é, sem dúvida, um dos maiores acontecimentos da história da Igreja. É aquele que acolhe na Igreja o fenómeno da globalização e o abre ao mundo global. Claro que nós podemos entender a globalização, por exemplo, como o fenómeno criado pelos descobrimentos, ou então pelas telecomunicações através do telex. Eu refiro-me à globalização como instantaneidade. E no tempo do Vaticano II, pela televisão e pela rádio, essa instantaneidade já existia. Portanto, quando falo de globalização, é globalização como simultaneidade. Aí, no mundo global, onde cada comunidade se situa num determinado contexto bem concreto e situado, mas com uma abordagem e visão de abrangência global. É a abordagem glocal, adjetivo correspondente à glocalização. Este é o neologismo resultante da fusão dos termos globalização e localização. Refere-se à presença da dimensão local na edificação de uma igreja católica, por isso, global.
e é, a meu ver, a concretização daquilo que é a nossa abordagem do pensamento utópico. É que, existindo no mundo virtual, pode existir de modo atual em cada local, recebendo deste também as suas especificidades. Porque, tal como nós refletimos a quanto à realização da planificação destas jornadas, o tópico não é aquilo que não existe, é aquilo que não existindo, pode concretizar-se em qualquer realidade, em qualquer realidade. Quando se convoca o Segundo Concílio do Vaticano, o Papa João XXIII tem claramente uma intenção pastoral. Aliás, ele diz a certa altura que convoca o concílio não porque haja, à semelhança dos anteriores, não porque haja dificuldades doutrinais e disciplinares, mas sim porque a doutrina não gera vida. Estava tudo em paz, tudo sossegado, só que não havia vida. Ele convoca um concílio, então, pastoral. E diz no discurso de abertura do concílio, Gaudet Mater Ecclesia, até os títulos às vezes fazem-nos lembrar os textos do Papa Francisco, é necessário que esta doutrina, e estou a citar João 23, é necessário que esta doutrina, certa e imutável, que deve ser fielmente respeitada, seja aprofundada e exposta de forma a responder às exigências do nosso tempo. Seja aprofundada e exposta, de forma a responder às exigências do nosso tempo. Com isto, quero sublinhar que pastoral não é leve nem descafeinado. Pastoral é exigente e exige estudo. Não é por acaso que cada vez mais estão a surgir textos que conjuntam, desculpa, que trabalham em conjunto autores da fundamental e autores da prática. Cada vez mais isto tem que acontecer porque, de facto, as duas realidades são como duas faces da mesma moeda. Uma coisa, continua o Papa João XXIII, é a substância do depósito da fé, isto é, as verdades contidas na nossa doutrina, e outra é a formulação com que são enunciadas, conservando-lhes, contudo, o mesmo sentido e o mesmo alcance. Será preciso atribuir muita importância a esta forma e, se necessário, insistir com paciência na sua elaboração. Dever-se-á usar a maneira de apresentar as coisas que mais corresponde ao magistério, cujo caráter é prevalentemente pastoral. E se o caráter do magistério é pastoral, durante muito tempo não havia uma definição que fosse aceite por todos como que dissesse o que era pastoral. Claro que os teólogos, cada um ia fazendo a sua definição ou definições, cada um ia dizendo o que é que considerava pastoral, havia e há diversos modelos de pastoral, ora acentuam mais um aspecto, ora acentuam mais outro, mas o Papa Francisco, na Evangelii Gaudium, no parágrafo 176, diz, de uma forma lapidar, evangelizar é tornar presente o reino de Deus no mundo. Evangelizar é tornar o reino de Deus presente no mundo. Isto é evangelizar. Isto é fazer pastor. É uma definição muito sucinta, mas que ao mesmo tempo é um programa muito forte e muito robusto. O que faz com que, se, por exemplo, em 1975, o Papa Paulo VI tenha dito que nenhuma definição de pastoral será suficiente porque será sempre parcelar, agora o Papa Francisco define pastoral desta forma. E falo para sublinhar que a dimensão social da evangelização, se não for devidamente explicitada, a evangelização fica como que mutilada. Evangelizar implica sublinhar e explicitar também a sua dimensão social. Em última instância, a evangelização é o contributo que cada pessoa oferece para que o mundo se desenvolva de acordo com a lógica do Evangelho, com a lógica do amor. Por isso, o Papa Francisco demonstra nos seus diversos documentos a exigência de uma relação constitutiva entre a evangelização e a sua situação concreta de cada pessoa. Aquela relação que consiste na hermenêutica do Evangelho e na hermenêutica da cultura, ou culturas,
que recebem o Evangelho, numa articulação muito feliz entre a figura da esfera e do poliedro no contexto de um mundo global. Ao considerar a relação entre o corpus doutrinal, entendido no sentido nobre do termo, e a pastoralidade, que tenha em conta a pluralidade histórico-cultural de cada comunidade, o Papa Francisco utiliza a imagem do poliedro por contraposição à esfera. Com o poliedro, evidencia a riqueza da integridade da palavra de Deus, que se destina a todas as pessoas e que a mística popular acolhe a seu modo, o Evangelho inteiro, e encarna-o com expressões de oração, de fraternidade, de justiça, de luta e festa. O Evangelho é então fermento e luz para todos os povos. O poliedro contrapõe-se à esfera, porque nele se reflete a confluência de todas as partes, que nele mantém a sua originalidade, mas procurando reunir nesta visão plural o melhor de cada um. É a união dos povos, que, na ordem universal, conserva a sua própria peculiaridade, é a totalidade das pessoas numa sociedade que procura um bem comum que verdadeiramente importa a todos. Mais que uma opção estratégica, é uma metodologia, porque aprendendo uns com os outros, podemos refletir melhor aquele maravilhoso poliedro que deve ser a Igreja de Jesus Cristo, refere o Papa Francisco na Cristo Vive. Daqui se deduz que a Igreja, sendo universal, não se identifica com uma globalização que seja sinónimo de uniformização. É antes a promoção da riqueza plural dos indivíduos como expressão de talentos pessoais, bem distante da uniformização que mortifica e aumenta desigualdades, embora possa parecer o contrário, mesmo quando promove modelos administrativos muito bem estruturados. Por vezes, a uniformização global pode parecer muito interessante porque, na hora de promover a administração, aí sim é eficaz em todas as instituições. Quando o Papa Francisco então utiliza a imagem do poliedro, fala na perspectiva de considerar as diversas realidades que existem no mundo, quer no âmbito social, quer eclesial, que se percebe como, e estou a citar o Papa Francisco na Amor Letícia, composto por muitas preocupações legítimas e questões honestas e sinceras que precisam de ser discutidas e discernidas. Esta forma de olhar a realidade pode ganhar ainda mais clara evidência se lançarmos mão do conceito de pensamento complexo de Edgar Morin, na articulação que o próprio autor faz deste conceito com o de pensamento global. Morin enfrenta a questão de fundo, que é a relação entre o todo e a parte, defendendo que é preciso opor ao pensamento reducionista e parcelar um pensamento global que considere o todo. Por isso é preciso ter presente que o conhecimento do todo precisa de conhecer não só os diversos elementos que o compõem, isoladamente, mas também as diversas interações que estabelecem entre si, pois só assim se compreende com mais acutilância. Veja-se o caso, por exemplo, da tradução de um texto. Se olharmos para os significados de uma palavra isolada, significados que essa palavra tem no dicionário, estamos diante de um significado plural, por vezes equívoco. Mas se olharmos contextualizada na frase, o significado emerge lentamente, na medida em que se encontra um significado preciso, que se adequa ao contexto. Paulatinamente, a palavra é esclarecida pela frase, a frase é iluminada pela palavra e pelo contexto. Mas compreender o mundo plural e global não se faz simplesmente pela contextualização. Impõe-se refletir sobre o que é um sistema complexo, para melhor se aurir o que se diz quando o Papa Francisco afirma, e cito, a esfera pode representar a uniformização, como uma espécie de globalização. É lisa, sem lapidações, igual em todas as partes. O poliedro tem uma forma semelhante à esfera,
mas é composta por muitas faces. Gosto de imaginar a humanidade como um poliedro, no qual as múltiplas formas, exprimindo-se, constituem os elementos que compõem, na pluralidade, a única família humana. Esta é a verdadeira globalização. Desde o pensamento de João 23, que a Igreja diz que prefere usar mais o remédio da misericórdia do que o da severidade. Julga satisfazer melhor às necessidades de hoje, mostrando a validade da sua doutrina do que renovando as condenações. Aqui emerge, como escreve Christophe Theobald, uma mudança de paradigma. Desvanece a ilusão da equidistância doutrinal, litúrgica e jurídica entre o centro romano e a polaridade dos contextos e abre o espaço para a abertura imprevisível da história e as temporalidades diversificadas dos países e continentes, e convida a Igreja a uma atitude de despojamento, mais atenta à ação do único e múltiplo Espírito do Pentecostes. Torna-se então mais necessária a atenção àquilo que se costuma chamar sinais dos tempos, que parece ter, desde João 23, como objetivo caracterizar o diálogo da Igreja com o mundo, vendo o mundo e vendo o modo como no mundo a Igreja pode aportar a luz de Cristo para que ela seja capaz de dar o seu contributo para ajudar a resolver as situações humanas, muitas vezes dramáticas. O significado da expressão sinais dos tempos não é unívoco. Na Escritura, a expressão remete para a pessoa de Jesus Cristo, sinal da presença e concretização do Reino de Deus. Nos textos do Magistério, assume também uma leitura de tempo favorável para dizer a possibilidade de Deus. A novidade da categoria dos sinais dos tempos é resumida por Rino Fisichella do seguinte modo: sobre este tema emergem dois determinantes. Primeiro, Jesus Cristo é o sinal fontal da revelação e, na fidelidade a ele, a Igreja é, por sua vez, seu sinal. Portanto, o grande sinal dos tempos é Jesus Cristo e, na fidelidade a ele, a sua Igreja. Estes são os permanentes sinais da presença de Deus e, portanto, de modo fundamental, os verdadeiros sinais dos tempos. Por isso, quando a Igreja não está na fidelidade a Jesus Cristo a ser sinal dos tempos, precisa de se renovar, precisa de se converter. Daí a chamada à conversão pastoral do Papa Francisco. Segundo, sinais dos tempos são, igualmente, todas aquelas aspirações da humanidade que determinam o progresso e orientam para a persecução de formas de vida mais humanas. E é na persecução, no procurar novas formas de vida ou a promoção de vida mais humana, ou seja, o lutar pela humanização da vida, se é que se pode assim dizer, não é? Que irmana, que nos faz convergir de forma estruturada com todos aqueles que procuram, com os homens e mulheres de boa vontade, para usar também uma expressão de João 23, de forma organizada para prosseguirmos esses objetivos. Os sinais dos tempos são então eventos históricos que criam consenso universal através dos quais o crente é confirmado na verificação do inalterado agir dramático de Deus na história e o não crente é orientado para identificar opções sempre mais verdadeiras, coerentes e fundamentais em favor de uma promoção global da humanidade. Daqui se deduz que o caminho da Igreja é o diálogo com os homens e mulheres de boa vontade e também, quando se diz com os homens e mulheres de boa vontade, é também com os outros saberes, com as outras formas de olhar o mundo, com as outras formas de compreender o mundo, com as outras maneiras de o entender. Porque se nós queremos dialogar com o mundo, temos que o compreender e para compreender precisamos da ajuda e da competência das outras áreas do saber. Mas estar no mundo e para a Igreja cumprir a sua missão, e aqui tínhamos que ter como pano de fundo a Lumen Gentium 8, a Igreja que é humana e divina tem que assumir a humanidade a sério.
Por isso, implica que a palavra de Deus encarna. E é interessante notar que, às vezes isto não, não costumamos dizer isto com muita frequência, mas a natureza humana de Jesus Cristo também teve que se converter. Se Jesus Cristo é verdadeiro homem, é verdadeiro Deus, verdadeiro homem, a natureza humana também teve que se converter. E se nós lemos, por exemplo, nos sinóticos, no Evangelho de Lucas, vemos muitas vezes esta expressão: Jesus, movido pelo Espírito Santo, fez isto. Jesus, movido pelo Espírito Santo, fez aquilo. Que é isto senão a conversão humana, peço desculpa, a conversão da natureza humana de Jesus Cristo. Jesus Cristo é verdadeiro homem, com tudo o que isso implica. Por isso, a Igreja, analogamente a Jesus Cristo, também é de natureza humana e de natureza divina. Por isso, a nossa natureza humana precisa de receber, deixar-se converter, transformar-se por Deus. Logo, a palavra, com maiúsculo, precisa de encarnar. E a palavra encarna em nós, mas sobretudo nas nossas comunidades, através daquilo que normalmente chamamos de enculturação. É sabido que pela enculturação a Igreja promove que cada povo viva dentro da sua cultura, na sua própria comunidade, na certeza de que cada cultura oferece formas e valores positivos que podem enriquecer o modo como o Evangelho é vivido e compreendido. Mas ao assumir os valores das diversas culturas, a Igreja vê enriquecido o seu património de fé, que vê aqui mais explicitado o diálogo intercultural. Enculturação, como processo evangelizador, visa a transformação da cultura humana em cultura cristã, através do qual a vida e a mensagem cristãs são assimiladas pela cultura humana, purificando-a com a força do Evangelho. Em sentido teológico, expressa a própria referência normativa a um absoluto que a transcende e que não é dedutível à sua configuração fenoménica. É o lugar de uma identidade estável e bem delineada na variedade não fragmentada das formas histórico-culturais. A enculturação surge então como um encargo do cristianismo, não por opção puramente estratégica ou nostálgica, mas porque a própria fé é cultura. Não existe a fé a nu ou a religião pura. Estou a citar Joseph Ratzinger num discurso famoso que ele fez no início dos anos 90 aos bispos do continente, aos bispos responsáveis pelas comissões da doutrina da fé das conferências episcopais da Ásia. De um modo muito concreto, quando pela fé alguém sabe que é e como deve viver humanamente, a fé cria cultura. A fé é ela mesma cultura. A palavra fé não é uma abstração. Amadurece ao longo de uma longa história de relações interculturais, nas quais se transformou num sistema de vida orgânico. A cultura cristã difere das culturas clássicas que são definidas pela tribo, povo ou denominação geográfica comum, na medida em que o povo de Deus existe nas diversas culturas, que mesmo que se façam cristãs, não deixam de ser culturas de modo primário e não relativo. As culturas que acolhem o Evangelho realizam, por um lado, um processo incessante de reinterpretação da realidade a partir da nova fisionomia que acolhem e, por outro lado, são iluminadas no mais profundo de si, naqueles âmbitos que encontram Cristo o seu autêntico centro. Enculturação, então, como a experiência do encontro e da vivência de Jesus Cristo na minha cultura, na minha situação concreta. E termino não fazendo uma síntese, mas abrindo uma porta, uma janela, seja o que for. Com um desafio que não vou desenvolver, apenas a ponto. Se calhar o grande desafio pastoral seria que nas nossas comunidades, nos nossos grupos, nas nossas comunidades, efetivamente pudéssemos ver respondida as nossas necessidades espirituais. Se calhar temos muitas respostas religiosas, mas as necessidades espirituais não são assim tanto quanto isso respondidas. Não é por acaso que nos diversos estudos há uma coerência
é que todos os grupos religiosos têm diminuído o número de membros e há um grupo que tem aumentado, os crentes sem religião. Obrigado pelo tempo.